Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao Pré-História, Professor Macari, o canal que orbita aí as questões de história, filosofia, sociologia e por aí afora. Fica conosco, dê aquele like, se inscreva e vamos pra frente. Para entendermos o neocolonialismo, nós precisamos entender então esta palavrinha. Etimologicamente, neo, vem ali do grego, né? Novo, algo novo. E colonialismo nós já sabemos, né? É aquela ação de você colonizar, de você expandir, fazer um território produzir. No passado, lá nos séculos XV e XVI, nas grandes descobertas, grandes navegações, então, praticava-se o tradicional colonialismo. Você encontrava ali as novas terras, conquistava as populações daqueles territórios de alguma forma e no final você assume aquele território, torna aquele território colônia de uma metrópole. Só que para conseguir fazer isso, no passado, se exterminavam muitos e muitos nativos da terra. E não é só isso, precisava explorar o máximo das riquezas possíveis. Vamos ver, por exemplo, o Brasil, a exploração da Ibirapitanga, conhecido como pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, o ouro, tudo isso daí, ele vai mostrar como funcionava o colonialismo no passado, que também envolvia a questão da escravidão. O neocolonialismo é um pouco diferente, por isso neo é um tipo de colonialismo novo, que envolve exploração, envolve muitas coisas semelhantes, mas de uma forma totalmente diferente. O neocolonialismo ele acontece a partir da Europa, tendo como fundo, como cenário, a segunda fase da Revolução Industrial. A indústria começa a crescer, mas ela começa a se expandir muito pela Europa, porque ela já estava passando por um processo de depressão, uma vez que se tinha uma industrialização muito forte de produção industrial, mas não se tinha o consumo adequado para essa produção. Existia ali um subconsumo. Para então expandir tudo isso, vem então a ideia de levar para outros territórios fora da Europa todo o processo industrial. Então, qual é a necessidade de se fazer o neocolonialismo? Fazer novos investimentos em novos territórios para que toda a produção industrial europeia pudesse ser escoada para outros lugares, outros mercados. Para tudo isso, se eu vou conseguir novos mercados, então eu vou precisar de pelo menos mais matéria-prima, vou precisar de mais mão de obra e, é lógico, mais consumidores. A indústria também trouxe uma evolução muito grande em tecnologias. Ela evoluiu também na área de engenharias. Vem aí também o telégrafo, as ferrovias. Tudo isso daí vai modernizar, vai ampliar toda a capacidade industrial europeia. Vale muito lembrar que a partir de 1815, com a derrota de Napoleão Bonaparte, o Congresso de Viena então estabelece princípios, o princípio da legitimidade, o princípio da hegemonia dos países europeus, o princípio da Santa Aliança, que vai fazer com que haja uma restauração temporária, é claro, do absolutismo. Então, tudo que a Europa não quer neste momento são guerras. Se tiver que acontecer guerras, que elas sejam fora da Europa. Captei! Mas esta restauração absolutista não vai demorar muito tempo. As revoluções liberais de 1830 e 1848 vão levar ao poder a burguesia, tudo ligado a comércio, indústria. Toda a Europa agora passa a ser um estado burguês, onde toda a máquina estatal vai trabalhar para a aceleração do acúmulo de capitais. Ou seja, o famoso capitalismo. Com tantos capitais agora se acumulando, precisa-se fazer investimento desses capitais, reinvestir, gerar mais e mais. E para tudo isso aí, vem o contexto do neocolonialismo, envolvendo ali os continentes africano e
asiático. E a forma com que essa expansão de mercados acontece para esses continentes é por meio do imperialismo, ou seja, do domínio, do controle, da influência econômica e política sobre os continentes africano e asiático. Isso vai acontecer também a partir dos Estados Unidos com relação à América Latina. Só que para fazer tudo isso é preciso ter justificativas. E quais seriam estas justificativas? É aí que entra o darwinismo social. Darwin, ele fez uma leitura da seleção natural das espécies, né? As espécies mais fortes sobreviveriam. Essa leitura, ela é feita pelos europeus a partir da perspectiva social, econômica, cultural. O etnocentrismo, ou seja, há culturas mais evoluídas, há culturas menos evoluídas, e os mais evoluídas sobressairão sobre os menos evoluídos, dominando-os, e ter o terrível fardo de ter que agora civilizar esses continentes atrasados culturalmente, socialmente, economicamente. E isto vai envolver inclusive as questões religiosas, levar ali a pregação também do evangelho, né, para esses povos que adoravam deuses pagãos. Mas no fundo, o que se queria era o que estava debaixo dos pezinhos desses povos, o que estava no potencial de produção e de consumo desses povos. Então deduziu-se que quem está no topo desta pirâmide social, quem é? É o europeu, é o homem branco, e ele tem agora que levar toda essa cultura, essa maneira de ver a vida, de ver todos os seus comportamentos para esses povos atrasados, esses povos, inclusive, não tão civilizados assim, segundo a perspectiva eurocêntrica e etnocêntrica. A partir então do processo de neocolonialismo da África, da Ásia, então a Europa vai viver um momento de extrema prosperidade, porque agora ela expandiu seus negócios, está se recapitalizando cada vez mais. Vem aí então a Belle Époque, né? A época da grande prosperidade aí dos países europeus, claro, em detrimento, né, da exploração que estava se havendo nos países que envolvendo o continente africano e o asiático. Agora, toda essa ação europeia se torna brutal mesmo a partir da Conferência de Berlim, em 1885, onde literalmente os líderes dos países que são europeus, eles vão fatiar, vão medir, vão dizer assim, ó, este pedaço é meu, este pedaço pertence à França, esse pedaço pertence a Portugal, esse pedaço pertence à Espanha, esse pedaço pertence à Holanda, esse pedaço pertence à Inglaterra, e tudo isso vai retalhar como uma coxa de retalhos todo o continente africano e Ásia como zona de influência, zonas que serão inclusive invadidas e dominadas pelos países europeus, para levar, é claro, né, o processo civilizatório e, é claro, muitas e muitas mercadorias produzidas na Europa. E agora aqui eu quero que você preste muita atenção. Itália e Alemanha só se tornarão nações, países unificados a partir do final do 19. Então, esses países, eles não vão ter parte nesta partilha feita entre os europeus dos territórios africano e asiático. E nesse sentido, o que sobra para Itália e Alemanha? Nada. E a Alemanha, eles vão fazer uma forte concorrência industrial, vão criar várias situações, vai gerar lá na frente um descontentamento e um sentimento de revanche muito forte, principalmente por parte da Alemanha, e será uma das causas principais da Primeira Guerra Mundial. Lembre-se, a Primeira Guerra Mundial foi detonada ali a partir da Alemanha, e esse foi um dos grandes motivos para que ela ocorresse. A forma com que a partilha foi feita, deixando de lado tanto a Itália quanto a Alemanha desta pizza fatiada pela Europa em busca de crescimento industrial. Então isto foi o que nós conhecemos como neocolonialismo dos países europeus sobre os continentes africano e asiáticos em busca de expansão dos seus capitais a partir da indústria. É muito importante ficar bem claro para você a diferença entre o colonialismo dos séculos XV e XVI com o neocolonialismo dos séculos XIX e XX.
seguinte: primeiro, o território. Você vai ver ali os países ibéricos, Espanha, Portugal, você vai ver também Inglaterra, tudo isso aí, eles estão colonizando toda a América ou as Américas. No neocolonialismo, o território que está envolvido, como foi dito por várias vezes, o continente africano e o continente asiático. O colonialismo, ele tem como base o mercantilismo, o acúmulo de capital, diferentemente do que acontece no neocolonialismo, que tem como base o capitalismo, ou seja, a recapitalização, os investimentos de capitais. No colonialismo, no mercantilismo, há uma forte intervenção do Estado, a balança comercial sempre positiva e, é claro, o protecionismo. Agora, no neocolonialismo, nós temos aqui o sistema de liberalismo, onde o governo não tem uma intervenção direta na economia. Isso fica muito mais a cargo das iniciativas privadas. E, para finalizar, lá atrás, no colonialismo, você tinha o pacto colonial, onde, na verdade, os produtos que eram extraídos das colônias, eles eram vendidos para suas respectivas metrópoles. E, em contrapartida, as colônias compravam produtos industrializados das metrópoles. Agora, no neocolonialismo, ele tem uma semelhança nesse aspecto, porque, na verdade, o que vai acontecer é que os países europeus, eles vão comprar, eles vão adquirir os produtos, as matérias-primas da África, da Ásia, enquanto a África e a Ásia vai consumir os produtos industrializados pela Europa. No fundo, ele ficou mais ou menos parecido. O sistema, a forma pela qual ocorre é diferente, mas no final é a ideia da divisão de trabalho. Mais ao norte você tem ali quem está explorando e mais ao sul você tem os explorados. Lembrando então também que o neocolonialismo se trata apenas de ganhar dinheiro, de investir capitais. Existe a imposição de padrões por parte dos países que eram os neocolonialistas. Mais adiante nós vamos estudar sobre a descolonização da África e da Ásia. Então fique atentos para os próximos vídeos que nós estaremos falando também sobre esse outro assunto importantíssimo. Curta, se inscreva no canal e se achar que é importante para aquele coleguinha, então já compartilha legal com ele.